Estamos de volta aqui com o Jornal Gente para falarmos mais sobre a possibilidade de exploração de petróleo na margem equatorial do Brasil. É algo que pode fazer toda a diferença para a economia do país como um todo, mas principalmente para a economia da região. A gente está falando de estados pobres, estados que têm questões ali de infraestrutura não resolvidas básicas, saneamento, por exemplo, e que podem ter um grande avanço caso comece a entrar dinheiro do petróleo por lá. Ontem, o IBAMA disse que autorizou mais uma etapa desse processo para que a Petrobras possa pesquisar se tem mesmo todo esse petróleo por lá que a empresa acha que tem. Quem vai falar conosco a respeito desse assunto é o ex-ministro Aldo Rebelo, um dos maiores conhecedores da Amazônia aqui do nosso país, dessa região, e que tantas vezes já alertou para a necessidade que o Brasil tem de conseguir transformar em riqueza aquilo que está escondido dentro do solo, debaixo do mar, como no caso dessa região do norte do país. Ministro, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo. O senhor acha que com essa decisão, pequenininha ainda, do IBAMA, anunciada ontem, o órgão indica que, nesse ano, vai liberar a possibilidade de estudo para se descobrir se tem petróleo nessa região? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia aos nossos ouvintes. A decisão revela o absurdo do comportamento do IBAMA. Por quê? Porque todos já sabem que essa área chamada de margem equatorial do litoral brasileiro, a partir do Rio Grande do Norte, do litoral da Guiana, do litoral do Suriname e do litoral da Guiana Francesa. Todos sabem que ali há depósitos de petróleo. Alguns já calculam que as nossas reservas ultrapassariam os 14 bilhões de barris. A Guiana já acumulou em 5 anos 11 bilhões de barris, já produz 620 mil barris por dia. Chegará até o fim do ano produzindo 940 mil barris por dia. Isso aponta para uma receita de 24 bilhões de dólares por ano só das receitas do petróleo. Se você calcular o barril por baixo a 70 dólares o barril. Mas, além disso, você tem toda a mobilização da cadeia econômica e de serviços e de indústria do petróleo e do gás. Você tem a redução do custo da energia, que é o insumo básico para a economia de qualquer lugar do mundo. E você tem os empregos gerados para os engenheiros, os técnicos, o setor de serviços que apoiam a cadeia de petróleo e gás. No estado, que é o Amapá, que tem 73% de sua população dependendo de transferência de renda do governo, ou seja, o estado não tem atividade econômica para sustentar a sua própria população, onde há necessidade de emprego e de meio de vida, principalmente para os jovens que terminam seus cursos técnicos ou nas universidades, e aquilo que é a promessa nossa de uma espécie de Dubai brasileira, dado que o petróleo pode oferecer essa possibilidade, nós estamos bloqueando por uma decisão errada do IBAMA, cujo presidente, Thaís, sequer se deu ao trabalho de ir ao Amapá, de conversar com o governador, de ouvir a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, a universidade. Ele teve tempo de ir a Londres. E quando ele saiu de Londres, o governo inglês autorizou autorizou 100 poços de petróleo no Mar do Norte. 100 poços de petróleo, o governo inglês. E aqui as ONGs financiadas por eles, orientando a ação do IBAMA, proíbe. É isso que deve ser denunciado. Ou seja, isso aí é uma autorização precária. Se você for conhecer as exigências para que esse poço de fato venha a ser alterado, é uma coisa absurda. Você tem que ter 2 hospitais de fauna numa região onde você não tem nem hospitais para atender, nem maternidade para atender as índias grávidas, que ainda tem que parir com o velho método do passado. Você não tem condições de atender a população, exigiu hospitais de fauna de milhões e milhões de reais numa situação onde nem saneamento básico a população tem. Não, isso tem que ser bloqueado um dia. Um dia haverá um acerto de contas com essas corporações que querem parar o direito do país e da população a ter um futuro.
Ministro, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui. O que chama atenção, o que choca, inclusive, é a falta de autoridade do presidente da República no IBAMA. É como se, olha, ali não manda ninguém, não manda nem mesmo a ministra do Meio Ambiente. Ela não quer, mas ainda que quisesse também não manda. É, como é que faz? Isso aí não impõe uma intervenção, por exemplo, do Congresso Nacional? Eu tenho a impressão que há prerrogativas do Poder Legislativo nessa direção, ou não? Não tenha dúvida, Cláudio. Um dia o Congresso, naturalmente, vai retirar do IBAMA a autoridade de conceder licença em atividades ou em investimentos públicos ou privados de interesse nacional. O que é interesse nacional? Qualquer investimento que gera emprego, que paga impostos e que gera divisas e que melhora a vida do país. Qualquer investimento desse, uma hora, vai ser decidido pelo Congresso, porque o IBAMA é, de fato, um poder dentro do poder, um Estado dentro do Estado. Agora, não é que ninguém manda no IBAMA. Eu sei quem manda no IBAMA. São as organizações não governamentais que decidem de dentro o que é que o IBAMA deve fazer. Porque, do contrário, como é que se explica que o presidente da República é favorável ao uso desse petróleo e diz que o IBAMA está contra o governo? Se ele é que nomeia o presidente do IBAMA. O ministro das Minas e Energia diz que não consegue uma audiência com o presidente do IBAMA. O governador do Amapá não consegue falar com o presidente do IBAMA. A presidente da Petrobras, que é uma autoridade em petróleo e gás reconhecida, dona Magda Chambriard, que foi presidente da ANP, diz que não há nenhum risco e que a Petrobras precisa desse petróleo para poder prover a segurança energética do país. E com tudo isso, o IBAMA, obedecendo a quem? Claro que obedecendo a esses interesses internacionais. Não é por acaso que ele vai a Londres e lá declara peremptoriamente que o petróleo é uma tecnologia do passado. Do passado para ele. Porque para os ingleses, para a Noruega, para os países do Mar do Norte que exploram esse petróleo, não há tecnologia do passado nenhum. Pelo contrário, é uma tecnologia do presente e do futuro. Eu acho que o presidente da República deveria assumir a sua responsabilidade e não ficar se comportando como se não tivesse autoridade sobre o IBAMA. É ele que nomeia. O presidente do IBAMA sequer é funcionário de carreira. É um deputado de São Paulo que foi prefeito de Bauru, que não conhece a Amazônia, que nunca foi ao Amapá. Não, por favor, isso é um escárnio para o Amapá e para o Brasil, porque esse petróleo não é para o Amapá, doutor Cláudio Humberto. Quem mais precisa desse petróleo é a economia do Sul e do Sudeste. É para reduzir o custo da energia no Sul e no Sudeste. Por que é que o presidente dos Estados Unidos modificou essa legislação sobre petróleo, gás e carvão? Não é por amor a petróleo, gás e carvão. Naturalmente é porque ele quer que a economia dos Estados Unidos seja mais competitiva em relação à economia chinesa. E para ser mais competitiva, precisa baratear o preço do petróleo, do gás e do carvão, que são as energias básicas da economia dos Estados Unidos. Foi por isso que ele mudou as normas para ser mais flexíveis em relação ao aproveitamento dessa riqueza. Ministro, quando a gente olha o exemplo da Guiana, não é, e o quanto a exploração de petróleo já rendeu para a economia do país, não dá para comparar Brasil com Guiana, é claro, em relação ao tamanho da economia, mas os índices de crescimento do PIB da Guiana têm ficado ali na casa dos 2 dígitos nos últimos anos. E não é 2 dígitos 10, é 2 dígitos 40. 40 é muita coisa. O que eu queria perguntar para o senhor a gente já está aqui nesse processo longo para a autorização da pesquisa. A Guiana demorou quanto tempo para, a partir do momento em que viu que tinha petróleo lá mesmo, converter isso em dinheiro, em movimento para a economia? Porque a gente espera estar vivo aqui para ver esses benefícios chegando também para a economia do Brasil, né, ministro? Thaís, a Guiana, em 5 anos, acumulou 11 bilhões de barris de reservas. Você quer saber o que isso significa? Significa 70 e poucos por cento de todas as reservas brasileiras, incluídas as reservas do pré-sal. Ou seja, tudo que o Brasil tem em 7.500 quilômetros de litoral, em 50 anos de pesquisa e prospecção, a Guiana acumulou em 5 anos. Isso mostra que esse petróleo
da reserva da margem equatorial é um petróleo que está ao nosso alcance. O Brasil está perdendo dia a dia receitas, empregos, economia que é movimentada por essa cadeia. O Brasil está perdendo muito, ou melhor dizendo, nessa área o Brasil está perdendo tudo, porque não é só a receita de petróleo e gás, é tudo que ela movimenta, e não é só para o Amapá, é para o Brasil inteiro. E nós, lamentavelmente, vemos uma parte da sociedade brasileira indiferente a esse drama, indiferente a esse prejuízo, indiferente a essa tragédia, porque não é só econômica, é social, da economia do país, do Amapá e do Pará, por causa de um bloqueio. Agora, eu vi recentemente, eu estive no Pará novamente a semana passada, vou muito por lá. Aí conversando lá com autoridades, era um congresso sobre a COP30, com a participação de Federação de Indústrias, do Comando Militar do Norte. E aí você vê o seguinte, o IBAMA exige um exercício de não sei quantos helicópteros saindo da costa do Amapá até a área onde estaria supostamente esse poço, para ver quanto tempo o helicóptero levaria para trazer um peixe ou um animal que tivesse no meio do mar, atingido por um possível acidente. Ou seja, e as pessoas que precisam de assistência médica, que não tem hospital, que não tem helicóptero, que não tem nada, e você investe 250 milhões de reais num hospital lá no Amapá e mais 50 milhões em outro no Pará, na perspectiva de que isso venha um dia a ser uma necessidade, enquanto que as pessoas que estão necessitadas no dia a dia não são atendidas. Não, isso não tem sentido. Isso é um abuso que o país, uma hora, vai ter que impedir. Ministro, eu queria aproveitar aqui a sua presença e para solicitar um comentário seu ou uma análise sobre um quase incidente diplomático que está sendo considerado dessa maneira, né? Uma nota divulgada nas redes sociais da Embaixada dos Estados Unidos, das embaixadas em Brasília, Assunção e Buenos Aires, oferecendo recompensa de 10 milhões de dólares e ainda mais uma relocação, ou seja, oferecendo meio que um acordo para tirar a pessoa da área onde se encontra, para evitar retaliações, se tiver informações sobre o grupo terrorista Hezbollah, ali na área da Tríplice Fronteira. Isso coincide com a chegada ao Brasil ontem do comandante sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, que é um almirante. Ele, inclusive, manifestou interesse, curiosidade de visitar um quartel do Exército que ficasse na fronteira amazônica do Brasil. E o governo brasileiro negou isso. Disse que não, que se ele quisesse ir para a Amazônia, ele seria recebido somente no Comando Militar da Amazônia. E não lá na fronteira. Ele hoje vai se reunir com o ministro do Exército, vai se reunir com o ministro da Defesa, etc. Mas o fato é que o que a gente percebe assim, é a recusa do Brasil de colaborar com os Estados Unidos na caça porque, afinal de contas, se esses terroristas do Hezbollah estão atuando livremente ali na área da Tríplice Fronteira, é porque o Brasil, de certa forma, também fecha os olhos, né? Como é que analisa tudo isso? Esse climão aí que foi criado, é para tanto? Cláudio, você sabe que eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e fui presidente de uma comissão de pouca visibilidade no Congresso, que chama-se Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. E fui ministro da Defesa. E, portanto, nós temos assim que cuidar dessa agenda de defesa, de segurança e de inteligência com muito cuidado. Essa área da Tríplice Fronteira, porque não é só a Tríplice Fronteira com o Paraguai e a Argentina lá perto de Foz do Iguaçu. Você tem Tríplice Fronteira com o Peru e a Bolívia lá no Acre. Tem Tríplice Fronteira com o Peru e a Colômbia lá no Amazonas. Nós temos Tríplice Fronteira com a Venezuela e a Guiana, ali perto de Pacaraima. Então nós temos em 17 mil quilômetros de fronteira, muita área de fronteira comum com os nossos vizinhos de América do Sul. Eu lembro que uma vez, no governo do presidente Fernando Henrique, surgiu a denúncia de que uma fotografia revelava um terrorista tirando presença na foz de Iguaçu, lá naquela região das Cataratas.
E aí o GSI foi submeter essa fotografia a uma perícia e a conclusão era que, de fato, não era as cataratas de Iguaçu, eram as cataratas do Niágara. Ou seja, o cidadão não estava no Brasil, o cidadão estava lá nos Estados Unidos. E isso criou, de fato, um certo constrangimento, porque, na época, o presidente Fernando Henrique teve que oferecer essa informação aos setores de inteligência dos Estados Unidos. Eu sempre digo que o Brasil precisa, nessa convivência com os Estados Unidos, se apoiar em dois princípios. O primeiro, o da não militarização da América do Sul. Nós não podemos aceitar a base aérea de nenhum país, porque no dia que você botar a base aérea dos Estados Unidos num determinado país, o outro que tem alguma rivalidade vai botar uma base aérea russa, outra chinesa, outra inglesa, e aí nós vamos perder completamente não é o controle, né? É a paz aqui no nosso continente. A segunda questão é oferecer apoio a duas preocupações dos Estados Unidos. A preocupação é com essa questão do terrorismo, o Brasil oferecer garantias de que vai cuidar com seus vizinhos de América do Sul para que não se instale qualquer tipo de base ou de apoio a essas ações no nosso subcontinente, e a outra é o combate ao narcotráfico. Nós devemos oferecer garantias de que o combate ao narcotráfico será uma preocupação permanente do nosso país, porque é uma preocupação deles. E o Brasil, com palavras e atos, cuidar de oferecer essas garantias ao nosso importante vizinho de hemisfério. Mas isso não significa que você vá oferecer a nossa intimidade, porque eles não oferecem a intimidade deles. Quando há exercícios comuns entre a Marinha do Brasil e a Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, e eles sabem da qualidade dos nossos recursos humanos, nós temos bons submarinistas, podemos não ter o submarino que eles têm, mas a qualidade é muito boa. Eles não permitem sequer que os nossos submarinistas viajem com os deles, para não conhecer naturalmente a intimidade do que é um submarino. Opa, cadê? A gente perdeu aqui a conexão com o ex-ministro Aldo Rebelo. Vamos ver. Ministro, voltamos aqui. Só deu uma interrupção rapidinha, imagine. Então, eu creio que nós precisamos, portanto, combinar essas garantias com a proteção da nossa intimidade e da reserva do nosso ambiente de defesa, como é o caso da fronteira. A fronteira é um ambiente de muita sensibilidade e que, de fato, muitas vezes eu recebia queixa dos próprios comandantes dessas áreas, que, no caso, a Polícia Federal chegava com agentes do Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos e gerava um desconforto para os nossos militares nessas áreas. Mas acho que isso tudo tem que ser feito com muito cuidado, com respeito à nossa soberania e com o respeito também à cooperação com os nossos vizinhos de fronteira e com o nosso principal vizinho de hemisfério. Ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, falou conosco mais uma vez aqui no Jornal Gente. Ministro, obrigada, hein? Até a próxima. Obrigado, Thaís. Um abraço, Cláudia. Até breve. Até breve. Já, tem mais notícias chegando aqui no Jornal Gente. A ideia da França de construir um presídio de segurança máxima, sabe aonde? Aqui, na América do Sul. Você vai saber os detalhes já. Rede Bandeirantes de Rádio.